Vamos falar sobre segurança no momento da impressão. Se você tem interesse nesse assunto, quer fazer suas impressões com mais segurança para que fique cada vez melhor, eu vou te dar uma dica muito boa. Fique aqui comigo. Então, senhores, mais um vídeo nesse canal e é sempre aquele assunto, né? Como fazer para usar a impressora térmica de forma sempre melhor. Eu sempre estou dando para vocês algumas dicas de como imprimir melhor e o que é que vai facilitar o dia a dia no uso da impressora térmica. Porque nós já sabemos, né, que a impressora térmica não é uma impressora tão simples como as outras impressoras. E se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, com certeza você estava procurando alguma informação sobre a impressora térmica ou você está passando alguma dificuldade com a impressora térmica e precisa realmente resolver algum problema e saber manusear ela de forma melhor. Nesse canal existem vários vídeos em que a gente fala sobre a correção de erros para fazer com que você consiga usar a impressora térmica ao seu favor. E se você quiser o meu acompanhamento, você pode ser meu aluno. Eu preparei um curso com mais de 80 aulas, passando agora por várias atualizações. Vai entrar mais vídeos ainda para o curso, porque eu estou sempre me atualizando sobre a impressão térmica, o que é que tem de novidade, e sempre estou trazendo muita novidade para dentro do curso. Isso porque existem várias formas de você usar a impressora térmica, imprimindo fita, imprimindo etiqueta, adesivo transparente com impressão hot stamp, etiqueta de joias, etiqueta de composição, etiqueta para roupas. Olha, tem uma infinidade de produtos que você pode fazer para oferecer mais produtos personalizados, porque você sabe que a personalização é cada vez mais procurada pelas empresas e por isso, quanto mais produtos personalizados você tiver dentro da sua empresa, vai fazer você ter mais lucratividade. Então, dentro do meu curso, eu te acompanho para que você tenha ajuda nesse momento em que a impressora térmica esteja com algum problema e você não esteja conseguindo imprimir. O link para você entrar para o curso está aqui na descrição, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre segurança na impressão. Muitas vezes você não presta atenção a alguns fatores que precisam ser feitos em qualquer impressora para que a impressão saia do jeito certo. Quando você tem uma Epson, por exemplo, que é uma impressora normal, vamos considerar, né? Que aí você pega uma folha A5 e você não ajusta, o que é que acontece? A impressão sai errada. A mesma coisa é na impressora térmica. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um fator que ele é muito importante e que ocasionou uma tarde inteira eu e uma aluna tentando descobrir o porquê que a impressora dela estava com problema. Quando o aluno me procura porque a impressora está com problema, não está conseguindo imprimir, eu olho a configuração do arquivo, eu olho a configuração de impressão, eu olho se o aluno fez a calibração, se for uma etiqueta. A gente avalia várias coisas até chegar no utility, né? Para pedir um diagnóstico dela, para saber o que é que está acontecendo. E uma das avaliações que eu faço é de dentro da impressora. Abre a impressora para eu ver como é que ela está. E aí eu percebi que a etiqueta que ela estava imprimindo estava solta. Isso, gente, é uma coisa simples, mas que faz com que a impressão não fique no lugar, ela descentraliza, ela corta a impressão, ela não bate bem no ribbon. Então isso é uma coisa que precisa ser muito bem observada. E eu vou agora mostrar para vocês, dentro da impressora Eugene, assim como dentro da Zetex, o que é que tem de importante para você utilizar para não acontecer esses erros de impressão. Até o adaptador externo, ele é feito com adaptação para que essa impressão não tenha erro e talvez você não saiba, mas agora eu vou mostrar tudo para vocês e como é importante você fazer isso, que a sua impressora térmica não fique aí dando dor de cabeça. Mas é bem impossível a gente seguir esse vídeo se você não der aquele like. Então, por favor, dá um like aí, incentiva o meu trabalho, ajuda esse canal a crescer, porque você me ajudando a crescer, eu vou fazer muito mais conteúdo para esse canal. Vamos lá saber como é que imprime melhor. Então, senhores, aqui na minha bancada, Eugene L42 Pro aberta, tenho um adaptador externo.
E tenho aqui a Zetex Z60XT, tá? E eu vou mostrar para vocês a diferença que tem entre cada um. Então perceba aqui, ó, na Eugene, quando você coloca a etiqueta, ela fica presa aqui, certo? E aqui, ó, tem esse azulzinho, certo? Que é essa travinha aqui para prender a etiqueta. Se de repente você esquece de prender a etiqueta nesse azul, o que é que vai acontecer? Ele vai balançar na hora da impressão. Mesmo que ele esteja preso aqui, mas ele estará solto aqui, isso pode dar um erro nesse sensor. O sensor pode não estar vendo a etiqueta porque ela pode estar balançando. Então, prender a etiqueta é primordial, tá? Prender a etiqueta é primordial. Quando eu venho aqui para a Zetex, ela tem bastante espaço dentro dela e você consegue fazer impressão de grandes metragens dentro dela, tá? Ela vem com isso aqui, ó. Essa partezinha lateral, tá vendo? Assim como o adaptador externo também tem essa parte lateral aqui. Para que essa parte lateral serve? É para a fita ficar presa na hora da impressão. Isso aqui ele é ajustável, tá? Se você estiver usando uma fita, ele vem para cá. Se você estiver usando duas fitas, eu vou mostrar para vocês aí uma impressão que eu fiz com um adaptador externo, com 4 fitas, mostrando para vocês esse ajuste que ele é feito, tá bom? A fita não pode ficar solta aqui, ó, porque se ela ficar solta, ela pode andar, e à medida em que ela andar, ela vai sair do sensor, tá? Então, isso aqui, ó, tem que estar bem preso na posição da impressão, e é para essa fita não correr de um lado para o outro, porque ela pode sair do sensor e vai dar erro de impressão. E um erro de impressão dentro de uma simultânea, errou uma, erra todas, tá? E aqui no adaptador externo vem essas partes aqui, igual tem na Zetex, tá? Essas partes elas vão segurar a fita para que ela não corra de um lado para o outro nessa partezinha aqui, tá? Ela vai ficar bem presa e aí quando a máquina puxar, ó, ela vai tracionar. Viram aí como é que ficou a impressão, né? A disposição das fitas ficaram presas aqui dentro e aí não tem o perigo da fita correr. Já coloquei aqui uma fita na Zetex, tá? Para vocês verem como esse adaptador é importante. Ele deixa a fita presa, tá vendo? Não corre o risco dela correr de um lado para o outro, porque isso aqui prende a fita, tá? E isso aqui é bem ajustável. Você pode colocar uma fita, um rolo de etiqueta, duas fitas. No caso da Zetex, infelizmente o gabarito dela não funcionou e ela só imprime uma fita por vez, tá? Então precisa que realmente essa fita fique presa no meio para que ocorra bem a impressão nessa impressora. Então vejam que a Zetex ela tem essa proteção, certo? E o adaptador externo ele também foi feito assim. Inclusive você encontra o adaptador externo aí no meu link para você comprar, porque ele é um item super importante, tá? Agora, no caso da Eugene, ela não tem esse adaptador. Mas aí a gente vai, né? Mas aí eu vou ensinar para vocês como fazer uma pequena adaptação para você fazer sua impressão com segurança, tá? Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Isso aqui é uma etiqueta 4x4. E como esse tubete está meio para dentro, então eu geralmente coloco ela com um tubete auxiliar, que é esse daqui, ó. Vou colocar aqui na impressora para vocês verem. Então vejam, coloquei aqui o tubete, né, para auxiliar. Mas aí o que pode acontecer? Ele pode fazer isso, ó. E se ele fizer isso na hora da impressão, ela pode sair do sensor, pode dar erro de impressão e pode não centralizar. E muitas vezes ela não centralizava. Um dos grandes profissionais da impressão térmica me contou que era por causa disso aqui, que estava folgado. E aí, como resolver isso na Eugene? Vocês conhecem isso aqui? Isso aqui é pompom, não sei como é que chama na região de vocês. Pompom, liga, xuxinha, isso aqui é usado para cabelo, tá? Mas você vai usar algo parecido caso você não tenha isso. Por quê? A importância disso aqui está em prender a etiqueta. E como é que a gente faz? Coloca assim, ó. Pega ele, coloca assim.
E aí aqui embaixo a gente vai puxar para dar como se fosse um nó, ó. Tá vendo? Pronto. Dessa forma aqui, ó, a etiqueta ela não vai correr, ela vai ficar presa no momento da impressão. Veja só, usando apenas isso aí. Eu vou mostrar agora para vocês fazendo isso quando for uma fita de cetim. E isso aí é muito importante, porque geralmente as etiquetas na Eugene, você pode ajustar do tamanho dela como tava essa 4x4 aqui. Eugene, né, geralmente a etiqueta ela fica assim, presinha. Eu só usei esse tubete porque realmente o tubete dessa tá com problema e eu fiquei com medo de não tracionar. Mas, quando for fita, não tem essa alternativa, né? Principalmente se for uma simultânea, em que você vai usar o meio do ribbon ou o canto do ribbon, né? Então, vamos lá colocar uma fita aí para vocês verem como é que a gente vai fazer esse mesmo procedimento com fita, tá? Vejam que esse meu ribbon aqui, ele tá na posição 4, né? Eu fiz uma impressão de etiqueta 4x4 esse pedaço e aí eu vou fazer a impressão na posição 4. Vou precisar colocar a fita no tubete, né? Porque essa parte aqui é fixa, ela não anda. Então, coloco no tubete e trago a fita para a posição que eu quero, posição 4, ok? Aqui eu vou colocar a fita no gabarito, porque o azulzinho, ele também não anda, né? Só anda para o lado de cá. Então, eu preciso colocar a fita presa. Porque se eu não colocar a fita presa, mesmo que ela esteja presa no gabarito, esteja presa aqui, porque a impressora vai estar fechada, ela vai, ó, andando. E isso vai dar erro de impressão. Aqui uma impressão que eu fiz, ó. Desse jeito, para vocês verem como saiu torta. Tá vendo? Vocês percebem que essa parte aqui, ó, tá mais torta. Justamente porque isso pode acontecer muito se a fita não estiver presa, ó. Ela vem certinha, ó, e entorta. Por quê? Porque a fita tá solta dentro da impressora e ela tá andando, porque isso aqui, ó, vai girando e vai fazendo ela andar. Então, nesse caso, independente da posição que você for usar, use alguma coisa que prenda a fita, tá? Você coloca aqui, ó, e puxa. Veja qualquer coisa que pode fazer você prender sem danificar a máquina e sem prejudicar a impressão. Veja que fazendo isso, ó, ela não vai sair da posição da impressão. E vamos supor que você vai fazer agora uma impressão no meio, né, de 2 fitas, de 3 fitas. E aí o que é que você vai fazer? Prender de um lado ou do outro. Ó. Prende de um lado, prende do outro. Isso aqui, gente, não é gambiarra, tá? É método alternativo para que você faça uma impressão segura, tá bom? E aí, ó, a fita vai ficar presa e ela não vai sair do local certo da impressão. E não vai acontecer, com certeza, esse erro aqui da fita andar no momento da impressão. Então, eu ensinei para vocês aí como imprimir com segurança usando esse método alternativo, vulgo gambiarra, né? Porque a gente sempre dá um jeito. Nós que somos empreendedores somos extremamente criativos. E com certeza, se você não tiver essa xuxinha, esse pompom aí na sua região, você vai inventar uma forma de ficar preso ou até criar mesmo um adaptadorzinho desse que não bata no ribbon, tá, pessoal? Que apenas proteja a impressão. E desta forma, está aí, ó, salva a impressão com este método alternativo. Se você não tem um Azetex que tem esse adaptador, se você não tem esse adaptador externo, procure imprimir de forma segura e abra sua caixinha de criatividade para deixar aí a sua impressora segura na hora da impressão. Agora eu quero que vocês me contem qual é a impressora térmica que vocês usam e se a impressora térmica que vocês usam tem esse adaptador, assim como a Zetex Z60 que faz essa proteção, ou se a impressora que você usa é parecida com a Eugene, que a gente precisa fazer essa gambiarra que é chamada de método alternativo, tá? Então, sempre que for imprimir, preste atenção se a etiqueta ou se a fita tá presinha no lugar certo. Não deixa a fita solta, não deixa a fita atrás da impressora sem um adaptador externo. Imprima com segurança, que isso vai fazer com que você tenha menos dor de cabeça, tá? E se esse vídeo te ajudou, por favor, deixa aqui um like,
e também se inscreve nesse canal para você incentivar aí o meu trabalho e eu continuar fazendo muito mais vídeos para vocês. Combinado? Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Quer aprender mais sobre a impressão de fitas e etiquetas? Conheça o nosso treinamento com mais de 80 aulas. Nós vamos te ensinar desde você instalar a sua impressora até você conhecer o sistema operacional dela. Você vai conseguir fazer impressão de fita de cetim e fita voal, seja ela de forma única ou simultânea. Nós vamos te ensinar a fazer uma economia muito boa de ribbon para você conseguir imprimir todos os lados do ribbon. Você também vai aprender a fazer impressão de vários tipos de etiqueta, seja ela pulseira, ingresso, etiquetas para vestuário, etiquetas adesivas, redondas, quadradas, metalizadas, uma infinidade de produtos que você vai conseguir fazer a impressão na impressora térmica. Nós também vamos te dar uma noção sobre precificação e fotografia, porque nós sabemos que imagem vende. Temos também um módulo completo de vendas com várias aulas para você aprender a vender os seus produtos. Nós te ensinamos não só a imprimir, mas a vender também. E para finalizar o curso, ensinamos você a embalar do jeito certo, porque se você trabalha com produto personalizado, você também tem que entregar de forma personalizada. Esse é um curso completo para você ter muita lucratividade com a impressora térmica, e se você quiser conhecer mais sobre o treinamento, o link está aqui na descrição desse vídeo.